Irmãos e irmãs, uma boa noite. Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós somos profundamente gratos ao Senhor por este momento e por esta hora, Senhor. Estamos reunidos juntos para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer a maravilhosa obra de redenção na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo. Nossa esperança é que o Senhor se manifeste no nosso meio, que o Senhor tenha livre caminho em nós, que o Senhor faça aquilo que não esperamos, que o Senhor vá além de nós, porque sabemos que Tu tens riquezas inesgotáveis, o Senhor é insondável, o Senhor é poderoso, ninguém pode o deter, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós nos submetemos a Ti nessa hora, sabedores que do Senhor vem toda a fonte de autoridade, de governo, de majestade, de glória. E, Senhor, nós queremos Te louvar como igreja nessa noite. Dizer que Tu és santo e que Tu és incomparável, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Também gostaria que os irmãos, um pouco para frente, abrissem aqui Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Graças ao Senhor. Irmãos, você sabe que essas duas epístolas têm um peso muito significativo no que concerne o Novo Testamento. De uma forma muito ampla e clara, Efésios vai nos falar do mistério de Cristo, a igreja. Nenhum outro escrito no Novo Testamento vai nos mostrar o que é a igreja segundo o pensamento de Deus, de uma forma tão alta, tão elevada e tão clara quanto essa epístola. Portanto, se nós temos o desejo de ouvirmos do Espírito o que significa ser igreja para o Senhor, nós deveríamos nos ocupar muito com esta epístola. Não devíamos nos ocupar com aquilo que nós achamos que é a igreja, com aquilo que nós desejamos que seja a igreja, ou com aquilo que nós achamos que não seja a igreja. Deveríamos nos ocupar com a mente e o pensamento de Deus acerca da igreja.
isso nos livra de todo engano, irmãos. Até mesmo da nossa pretensão de acharmos que conhecemos o assunto. No mesmo nível, quando você abre a epístola de Paulo aos Colossenses, aqui nos abre um outro grande mistério. O mistério de Deus, Cristo. O que significa, ou o que significou a encarnação do Verbo, o Filho de Deus. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos propiciou salvação, redenção, comunhão, filiação, sacerdócio, reinado pela sua obra e pelo seu trabalho na cruz do Calvário. Esse também é um outro assunto muito extenso no Novo Testamento. De forma que, se de novo nós queremos nos aprofundar no conhecimento de Cristo, da sua pessoa e da sua obra, nós devíamos também nos ocupar com esta epístola. Ela tem grande valor e seria de grande ajuda para nós. E é impressionante como que o Espírito Santo equilibra esses dois grandes mistérios no Novo Testamento. Cristo e a igreja numa união orgânica e inseparável. De forma que quando Cristo é revelado, a igreja aparece. De forma que quanto mais Cristo é mostrado, quanto mais de Cristo aparece no meio do seu povo, mais das insondáveis riquezas de Cristo são experimentadas por aqueles que são trazidos à comunhão da igreja. Irmãos, isso são coisas que parecem simples, mas não são simples. Se você procura compreender esses detalhes segundo a mente do Senhor, segundo o que o Espírito Santo coloca, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que nós precisamos avançar muito, muito. O Espírito Santo precisa nos ajudar urgentemente, porque senão nós vamos cair numa falha terrível de transformarmos tudo isso que nos foi dado em Cristo Jesus em mera religião, em mera fraqueza de consciência, ou até mesmo, por que não, uma autojustificação. Conhecemos algo da verdade, portanto devemos proceder assim. Não é assim. O Espírito Santo nos deseja nos revelar mais de Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais perfeito é o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa rendição a Ele. Quando temos problema na adoração, quando temos problema na nossa vida de devoção ao Senhor, significa que nós o conhecemos muito pouco. Significa que o nosso conhecimento dele tem sido deficitário. Às vezes, confundimos conhecimento com sabedoria. Porque a sabedoria fala daquele conhecimento que também toca a nossa mente, mas que também afeta o nosso coração e muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Não apenas fazemos uma avaliação como um teórico, mas avaliamos a nossa situação pela verdade revelada pelo Espírito Santo. Então, queridos, isso é algo muito sério, porque quando nos reunimos, quando nos ajuntamos para partir o pão, para celebrarmos a ceia do Senhor, significa que mais de Cristo será revelado a nós. Significa que o Espírito Santo, mais uma vez, nos concede uma oportunidade de desfrutarmos mais de Cristo na comunhão dos santos. Portanto, nós não podemos estar desavisados, desatentos, minimizados nos nossos sentidos, na nossa religião, na nossa axiologia. Nós precisamos estar conectados com a mente do Espírito. Por isso que Paulo diz, nessas duas epístolas, é que nós precisamos nos despir do velho homem, de antigos conceitos, de antigas práticas, práticas religiosas, práticas perniciosas, e estarmos atentos, porque a vontade do Espírito é que quando o povo de Deus se ajunta, uma porta no céu é aberta. E sabe o que acontece? Deus pode comunicar a sua mente
dentro da sua igreja. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo, irmãos. O Senhor não tem compromisso com os estadistas. O Senhor não tem compromisso com os poderosos dessa terra. Se você procura uma resposta do Senhor nesse tempo, o Senhor habita no meio do seu povo. Quando o seu povo se reúne, o Senhor nos deu uma garantia pela sua palavra, que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Irmãos, isso é suficiente para que nós guardemos o nosso coração de toda e qualquer fragilidade. Porque quando o povo de Deus se reúne, o povo de Deus se ajunta, o Senhor está no meio deles. Não importa o que você esteja sentindo, não importa se você está cansado, se você tem passado por lutas e tribulações. Ele diz, se nós estamos juntos, como igreja, debaixo do seu nome, Ele está no nosso meio. Portanto, irmãos, quando nós nos reunimos para partir esse pão, e nós vamos participar mais de Cristo juntos, significa que o Espírito Santo, nesse exato momento, abre esses detalhes de Cristo a nós. Irmãos, o quanto nós precisamos aprender disso. O quanto nós precisamos aprender que o fato de nós reunirmos juntos para partir o pão deve superar todas as nossas expectativas. Irmãos, isso tem que corrigir a posição e a postura do nosso coração. De que forma que nós chegamos junto com os irmãos, totalmente fragmentados, a nossa mente muito vacilante. Nós devemos estar atentos, irmãos, atentos. O Espírito deseja fazer algo entre nós. O Espírito deseja se mover entre nós. E nós precisamos estar aliados, juntos, no mesmo sentimento, no mesmo parecer, numa mesma disposição mental e espiritual, esperando receber do Espírito todo o ensinamento, todo o conhecimento de Cristo que nos leve a uma vida piedosa no Senhor. Não um conhecimento que afete a nossa mente, mas um conhecimento que, passando pela nossa mente, toque o nosso coração e mude o que precisa ser mudado. Irmãos, porque do contrário nós vamos viver uma religião morta e vazia, vamos achar que estamos fazendo a vontade de Deus, vamos achar que já é suficiente, que desfrutamos tudo de Cristo, vamos limitar o Senhor. Irmãos, que caminho perigoso é esse? Vamos ser negligentes, vamos achar que Deus se submete à nossa maneira de pensar e achar das coisas, e Deus não se limita a nada. Deus não se limita a nós, Deus se limita à esfera de ação da sua palavra. Então, irmãos, é isso que Paulo, voltando aqui para o texto de Efésios, diz assim, o versículo 23 do capítulo 4. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu penso que também nessa epístola, algumas frases, elas têm um peso muito grande. Essa, para mim, é uma delas. Porque fala justamente de uma renovação no espírito, ou uma renovação do espírito do nosso entendimento, da maneira de pensar. Da maneira como nós vemos a ação de Deus por intermédio da sua palavra. Não segundo os conceitos da religião, não segundo os conceitos daquilo que achamos que é, mas segundo o conceito daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala por intermédio da sua palavra. Então Paulo diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Porque essa palavra espírito, ela é muito densa dentro desta epístola. Você sabe que aqui no capítulo 5, no versículo 18, nós temos aquela máxima que o Espírito Santo nos deixou. E não vos embriagueis com vinho, está aí, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Algumas perguntas têm sido feitas, irmãos, em cima dessa afirmação. Como?
Como ser cheio do Espírito? Como ir se enchendo do Espírito? E longe de mim querer responder essa pergunta, mas quando leio o restante do capítulo, me parece que o Espírito Santo quer nos mostrar algo que vai muito além daquilo que nós estamos tateando, mas por causa da simplicidade. Porque a primeira coisa que nós precisamos, ao abrir a Escritura, é sermos simples. Nos despojar. É estarmos atentos, sabendo que nós somos incapazes, naturalmente. Porque ele diz assim, enchei-vos do Espírito. E aí ele diz o quê? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu não quero responder essa pergunta como diz, mas eu quero dizer para os irmãos que eu entendo que esse ambiente que Paulo está descrevendo é um ambiente muito saudável para que aqueles que estejam sejam cheios do Espírito de Deus. Um ambiente onde nós possamos estar juntos, falando entre nós com salmos, hinos, louvores, adoração ao nosso Deus, porque temos conhecido de Cristo e o conhecimento que temos de Cristo tem afetado as nossas vidas, tem tocado o nosso coração, tem nos feito repensar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Irmãos, porque de uma forma muito especial, às vezes quando olhamos para o cenário atual, até mesmo da igreja, ficamos desesperados, achando que está tudo uma bagunça, que o Senhor parece que do céu está vendo tudo bagunçado, tudo fora do lugar, e Ele não toma nenhuma providência. Irmãos, há um Senhor na glória, há um Deus que governa tudo e todos, nada foge do seu controle, absolutamente nada. O que nós precisamos é entender que Deus, por meio do seu Espírito, tem nos falado nesse tempo, que nós somos homens e mulheres, que devemos nesse tempo sustentar o testemunho da palavra, proclamarmos a verdade, proclamarmos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se temos clareza quanto a isso, sejamos responsáveis quanto a isso, e o mais o Senhor se encarrega, irmãos. Vamos ser responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não vamos apontar aqui ou ali ou isso ou aquilo, mas sejamos responsáveis com a medida que o Senhor tem nos dado. Porque de uma forma muito especial, penso que o Espírito Santo vem nos fechando, vem nos cercando, vem nos equipando, vem dispensando a sua palavra para nós, para um momento muito propício pelo qual eu creio que nós vamos passar logo, logo. Algumas semanas atrás eu estava lendo um artigo, quando diz que o irmão Martin Lloyd Jones, juntamente com o irmão Campbell Morgan, ali na capela de Westminster, o irmão Morgan achava que as reuniões deveriam ser suspensas por causa dos bombardeios alemães. Muitas cidades tiveram as igrejas bombardeadas, mas o irmão Jones entendeu no seu espírito que aquelas reuniões não deviam parar. Não importa o que estava acontecendo lá fora, importa que ele entendia que Deus tinha uma porta aberta naquele lugar. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso é que as reuniões não cessaram, a palavra não cessou. Ele continuou pregando a palavra. Lá fora o mundo estava se acabando. Mas saiba de uma coisa, e isso está no testemunho. Quando as forças aliadas chegaram ou passaram por Londres, aonde estava o alimento de Deus naquela cidade? Deus tinha uma porta naquela cidade, irmãos. De forma que aliados de todos os países e de todas as nações tinham uma oportunidade rica de, no meio daquele cenário, ouvirem a palavra de Deus. Ouvirem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe para que, irmãos, que o Senhor tem nos chamado? Sabe para que nós temos tido o nosso coração cada dia mais cativados pelo Senhor? É justamente para isso. Porque nós estamos vivendo dias em que situação parecida, não no campo bélico,
ainda que possa acontecer, mais situações que nos acercam, e a igreja continua sendo a proposta de Deus para o mundo. E o Senhor conta comigo e conta com você. É por isso que o Espírito tem enviado a sua palavra. É por isso que o Espírito tem inquietado o seu coração. É por isso que nós não podemos mais andarmos segundo o curso do nosso caminho, segundo o curso do nosso entendimento, mas devemos nos revestir do novo homem que se refaz para o conhecimento pleno daquele que o criou. Cristo Jesus sendo formado em nós, porque Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Irmãos, e quando as pessoas quiserem saber sobre a moral, sobre Deus, sobre o padrão de família, onde que eles vão encontrar essas respostas, irmãos? Será no governo? Será nessa sociedade pecaminosa, caída? Aonde eles vão buscar as respostas? Ou aonde elas estarão? Elas estarão confiadas na mão daqueles que essa sociedade abomina. A loucura de Deus será mais sábia do que a inteligência desse mundo. O Senhor tem confiado coisas na sua mão. O Senhor tem colocado coisas na sua mão, por meio do seu Espírito, que Ele não tem confiado aos poderosos dessa terra. Exércitos bélicos de inumeráveis soldados não têm as armas espirituais de Deus em Cristo Jesus, as quais nós temos. Irmãos, e quando Paulo diz isso, significa que nós precisamos entrar nesse campo de comunhão, para que Cristo seja de fato e de verdade, na nossa experiência, formado em nós. Quanto mais conhecemos dele, mais adoramos. Quanto mais adoramos, quanto mais louvamos o seu nome, quanto mais no meio da congregação exaltamos o seu nome, mais de Cristo é formado em nós. Mais de Cristo aparece entre nós. Mais de Cristo é formado dentro da sua igreja. E o Senhor vai cumprindo a sua obra. Irmãos, o quanto isso é importante. Porque às vezes queremos viver um cristianismo isolado. Irmãos, a nossa devoção ao Senhor faz parte do isolamento. Ela não é isolamento. Na nossa comunhão íntima, na nossa casa, mas querido, as insondáveis riquezas de Cristo só estão dispostas no meio de todos os santos. Porque Ele nos deu o seu exemplo. Abra comigo aqui, irmãos, Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Você sabe que esse capítulo começa com uma exortação muito séria. O escritor diz que, você lendo o capítulo 1, quando ele fala da majestade do Senhor Jesus, ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, não coisas novas, mas já ouvidas. E ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui nesse capítulo aparece algo singular. Versículo 11 ele diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele, o Senhor Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. E aqui o Espírito Santo faz de novo uma citação do Salmo 22, dizendo: olha a afirmação, a declaração daquilo que o nosso Senhor Jesus diz acerca do ajuntamento do seu povo. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmão, significa que quando nos ajuntamos, quando nos posicionamos juntos como igreja, isso tem um duplo aspecto. Tem um aspecto da nossa adoração coletiva comunitária, mas também tem um aspecto de Cristo como nosso sumo sacerdote entre nós. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele diz assim: e porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, como que nós vamos reunir sem uma consciência disso? Como que nós vamos vacilar?
Como que nós vamos não nos atentar? Nós precisamos entrar numa vida, irmãos, não só corporativa, primeiro individual, afetando todo o corpo, de comunhão íntima com o Senhor. De comunhão integral com o Senhor, para que o Senhor venha a ser, ou que Ele venha a ser visto no nosso ajuntamento. Irmãos, porque se nós falhamos em muitas coisas, é porque o nosso conhecimento dEle tem sido pouco, fraco. Irmãos, muito parecido com aquilo que Marta e Maria, naquela passagem, deixa claro. O Senhor diz que Maria escolheu a melhor parte, e que aquilo que ela havia escolhido não lhe seria tirado. Irmãos, nós precisamos, nesse tempo, nos posicionarmos pelo Senhor. Nós precisamos, nesse tempo, nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus. Os pensamentos de Cristo precisam tocar a nossa mente. Aquilo que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo parecer, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, quando nós nos achegamos para essa reunião, nós precisamos estar atentos, de novo frisando isso, ao que o Espírito quer fazer, irmãos. O fato de nós participarmos da mesa não pode ser apenas mais uma reunião. Mas nós devemos ter a consciência de que nada nesse mundo se compara a esta reunião. Irmãos, Deus poderia escolher aonde se manifestar nessa hora. Há oceanos, mares, embora toda a natureza fale de Deus, mas Ele escolheu estar no nosso meio, se dispondo como vida, sendo a própria vida e sendo aquele também que doa a vida. Queridos, isso é muito amplo, isso é muito grande, porque quem somos nós? O que fizemos nós para merecer tal? Mas o Senhor desejou isso, irmãos. O Senhor nos proveu isso, o Senhor nos proveu a sua carne e o seu sangue naquela cruz do Calvário, para que nós não venhamos mais a viver segundo os rudimentos desse mundo, segundo a velha natureza, segundo o velho pensamento desse mundo, mas que nós venhamos viver segundo Cristo, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra, sabedores que o Senhor tem mais para nos dar dele mesmo, porque Ele é insondável, irmãos. Nós não podemos chegar nessa reunião e acharmos que tocamos tudo, que experimentamos tudo, que sabemos tudo, porque Cristo tem poder, Cristo tem autoridade para superar todas as nossas expectativas, sejam elas corretas, sejam elas erradas, porque Ele é tudo. A plenitude divina habita nele, e Ele está entre nós, e Ele estando entre nós, já é motivo suficiente para que nós possamos nos alegrar, nos atentar, estarmos atentos, dispostos àquilo que o Senhor quer fazer. Irmãos, nesse tempo, nós temos visto que muitas das vezes os filhos de Deus, a igreja do Senhor, tem perdido na sua natureza e no seu caráter por causa disso. Porque perdemos o Senhor de vista. Nos reunimos, amamos os irmãos, temos responsabilidade com o horário da reunião, temos compromissos com os irmãos, mas temos um risco perigoso de não tocarmos o Senhor na nossa vida comunitária. Irmãos, isso é um prejuízo muito grande, porque o Senhor tem nos ajuntado nesse tempo para melhor e não para pior. É para que aquilo de Cristo que tem sido infundido para dentro da sua vida seja benefício para outros. Irmãos, o quanto nós temos sido advertidos pelo Senhor durante todos esses anos. O quanto da sua palavra tem sido infundida para dentro de nós. O quanto Deus tem aberto o seu coração para cada um de nós. O quanto Ele te permitiu ver. O quanto Ele te permitiu experimentar. O quanto da sua graça tem sido infundida na tua vida. O quanto Ele tem se mostrado, o quanto Ele tem se revelado e o quanto nós temos voltado a Ele em responsabilidade. Porque graça, irmãos, não é para irresponsáveis. Por mais que não tenhamos condição, mas temos sim no nosso entendimento
e na nossa maneira de proceder, a disposição de agradar o Senhor. Porque, segundo Paulo, nós podemos anular também a graça de Deus. Entristecer o Espírito, apagar o Espírito e também anularmos a graça de Deus. Irmãos, portanto, eu penso que é um momento muito oportuno para que nós venhamos adorar o Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Nós, que já temos experimentado dessa regeneração, desse novo nascimento em Cristo Jesus. E se porventura algum entre nós que ainda não experimentou a nova vida em Cristo Jesus, para que Ele possa ver no nosso meio, ou fluir dos nossos lábios, palavras de vida. Porque o Senhor é no nosso interior, irmão, essa fonte a jorrar para a vida eterna. Me lembrando das palavras de Jeremias, ele diz que em um determinado momento a nação de Israel abandonou o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos, o Senhor tem um manancial de vida à nossa disposição. Não há motivo para desânimo, querido. Não há motivo para tristeza, para angústia, por mais que sejamos por todos os lados provados. Há um manancial de vida que flui do trono de Deus e nada, nem ninguém pode mudar isso, irmãos. Nós precisamos é que o Espírito tenha misericórdia de nós, que nos tire da nossa periferia, da nossa mesmice, da nossa religião fria e indiferente, e que nos leve mais para dentro de Cristo, para adorá-lo mais, para amá-lo mais, para servi-lo mais, para termos mais comunhão com Ele, para desejarmos Ele todos os dias, todas as horas, não só na hora da reunião, mas que Ele seja tudo em todos, que Ele seja o nosso único objetivo, o nosso único alvo. Nós nos reunimos, irmãos, é para isso, para que Cristo apareça e nós, no sentido da nossa experiência, desapareçamos, para que Cristo se levante entre nós. Irmãos, isso é muito interessante no contexto da teologia de Paulo, porque ele diz que a igreja se reunindo, o Espírito tem autonomia sobre tudo e sobre todos. Aqueles que são incrédulos são julgados pela palavra, porque todos se levantam a profetizar. E quando nós nos levantamos a profetizar, proferindo palavras, salmos, hinos, adoração e cânticos espirituais, o que isso acontece nesse momento? Segundo o que Paulo escreveu em Efésios, estamos sendo cheios do Espírito. Estamos sendo alimentados do Espírito, juntos, alimentados do Espírito. Irmãos, que nessa noite o Senhor nos dê esta oportunidade. Que nessa noite o Senhor possa nos alcançar. Que nessa noite o Senhor possa ter um caminho livre entre nós, um caminho livre em nós, para que Ele possa então fazer aquilo que Ele deseja. Que nós possamos o louvar, irmãos, segundo a grandeza dessa obra de salvação. Porque, queridos, é muito maravilhoso, se nós pararmos para pensar nisso, não temos tempo. Mas imagine você, outrora nós estávamos tão dispersos, sem Deus, sem esperança no mundo, julgados, condenados eternamente, não havia nada, não havia ninguém, não havia esperança, não havia nada que pudesse ser feito por nós. Mas depois daquela obra do Calvário, sabe o que Ele fez? Ele nos ajunta como o pastor e nos coloca na sua mesa para desfrutarmos das suas riquezas insondáveis. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Porque um dia nós estávamos perdidos. Nós não estávamos ajuntados, nós estávamos espalhados. E nós não caminhávamos para Ele, nós caminhávamos para a morte. Cada passo que nós dávamos era um avanço em sentido à condenação eterna. Agora, quando nós nos aproximamos, irmãos, estamos nos aproximando dEle. Ele fez isso. Ele desejou isso. E Ele cumpriu isso. Então, queridos, eu creio que nós podemos nessa noite adorar o Senhor juntos. Louvar o Senhor juntos. Porque não há outro motivo pelo qual nós estejamos aqui nesse lugar, irmãos. Nós não viemos aqui cumprir uma agenda social, semanal, ou até mesmo um compromisso com algum irmão. Nós viemos aqui por causa do Senhor.
Foi Ele que nos moveu a estarmos aqui, irmãos. E se Ele nos moveu, que isso tenha evidência no nosso sentimento com relação a Ele. Que não venhamos nos manter indiferentes, mas que sejamos ardosos em servi-lo, em adorá-lo nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós nos colocamos aqui inteiramente quebrantados aos teus pés, Senhor. Quanto nós queremos desfrutar mais do Senhor nessa reunião, Senhor. Nós queremos como igreja nessa noite te louvar, te adorar, te exaltar, bendizer o teu nome, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ser revestidos do novo homem criado segundo Deus. Cristo Jesus, a esperança da glória. Pai, nós queremos que Cristo, mais de Cristo, seja não só revelado, mas também formado dentro de nós. Nós queremos conhecer plenamente como também somos conhecidos, Senhor, para que a nossa adoração a Ti seja, ó Deus, equivalente àquilo que o Senhor tem nos dado pela Tua palavra. Senhor, por isso nos ajuda a Te adorar, Senhor. Porque o Senhor tem liberado a Tua palavra, o Senhor tem liberado a Tua revelação, o Senhor tem brilhado a Tua luz entre nós. Senhor, e nós precisamos Te adorar, corresponder à Tua graça, Senhor. Por isso toma cada um de nós nessa noite, Senhor. Toma cada irmão, toma cada irmã. Senhor, toma os nossos lábios, toma os nossos sentimentos, toma a nossa mente. Ó Espírito, toma este ambiente. Alegra-nos com a Tua presença nessa noite. Senhor, retira todo medo, retira toda indiferença, Senhor, toda incredulidade, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, para que o Senhor tenha caminho livre nesta congregação. Porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos reuniu. Senhor, nós não estamos aqui porque nós queremos fazer um culto, mas é porque nós queremos Te dar este culto. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te louvar. Essa é a motivação pela qual nós nos ajuntamos aqui nessa noite. Por isso, Senhor, não passe de nós esse dia e essa hora, Senhor. Visita-nos nessa noite, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Visita cada irmão e visita cada irmã. Senhor, que no momento que nós possamos comer do Teu pão e beber esse cálice, Senhor, nós possamos estar cada vez mais unidos ao Senhor. Para que mais de Cristo seja, Senhor, trazido para dentro de nós, como alimento, como vida, para sustento dessa vida espiritual que é o Senhor vivendo em nós. Glórias para Ti eternamente, Senhor. Glórias para Ti todo sempre, agora e para sempre, Senhor. Louvado é o Teu nome, Senhor Jesus.